Boa noite, irmãos. Pela manhã, nós começamos uma apresentação de uma cronologia, ou de uma timeline do Antigo Testamento. Um gráfico cronológico, histórico e teológico de como foi que se desenvolveu a revelação de Deus, de Gênesis até Malaquias. Como foi o agir de Deus no desenrolar do mistério. Mistério é algo oculto, que o homem não tem como saber, exceto se Deus não desocultar, Deus desvelar, Deus tirar o pano que está cobrindo. Revelação é tirar o véu, tirar o pano que está cobrindo. E o Antigo Testamento é a revelação do mistério de Deus, que vai apresentando, descortinando cada vez mais o grande plano de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. Então nós usamos Efésios no capítulo 3 pela manhã e nós começamos a seguir na linha do tempo. Nós vimos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nós vimos Josué, Juízes e Ruth, como se deu o desenrolar do plano de Deus. E a parte da monarquia, quando o povo pede um rei, nós vamos ver hoje, à noite, nesse dia 6 de novembro de 2022. O povo estava saindo do período que é chamado período dos juízes, que havia aquele ciclo em que o povo pecava, caía na idolatria, na imoralidade. Então Deus permitia que os povos pagãos os colocasse debaixo de escravidão, servidão, dominação estrangeira. Então o povo, debaixo daquele jugo pesado, o povo clamava a Deus, orava a Deus, pedindo perdão, mostrando arrependimento e pedindo um libertador. Então Deus mandava libertadores que recebiam o nome de juízes. Eles não eram reis, como Misael disse há pouco. Eles não eram reis. Eles eram uma espécie de magistrado, de corte, para julgar as questões várias de um povo, de uma cultura, de uma nação. E geralmente esse juiz ele era fiel a Deus. Teve também existiram juízes que foram infiéis a Deus, mas na sua maioria esses libertadores eram fiéis a Deus, e eles reconduziam o povo a serem fiéis a Deus. E Deus, de uma certa forma, governava o povo, era uma teocracia de Deus, cracia é governo, Deus governava o povo através destes juízes, que reconduziam o povo a serem fiéis a Deus. Quando aquele juiz morria, então o povo se desviava, apostatava da fé e caía de novo no pecado. Por conta disso, eles caíam na servidão dos povos pagãos, clamavam a Deus, Deus mandava um novo juiz ou libertador. Aí o povo voltava para Deus. Quando o juiz morria, o pessoal voltava para o pecado. E esse foi um ciclo vicioso durante 300 anos. É nesse período, no finalzinho dele, que surge o profeta Samuel. E também nessa época surge Ruth, Ruth, a Moabita, que vai ter seu nome na genealogia de Cristo, e ela vai ser mãe de Boaz, avô do rei Davi, o rei que realmente Deus escolheu. Porque
quando nós chegamos em 1 Samuel, no capítulo 8, o povo reclama. Vamos ler rapidamente esse texto, onde o povo diz: olha, Samuel, você foi fiel, mas seus 2 filhos não. Então nós estamos cansados desse negócio de juízes, que pede a orientação de Deus para nos julgar. Nós queremos um rei como nas nações pagãs. Nós queremos ser como todas as nações. Lembrando que Deus criou Israel exatamente porque Ele não queria que Israel fosse como as nações pagãs. As nações pagãs foram criadas lá no Gênesis capítulo 11, depois da Torre de Babel, e a vida, o costume e o comportamento, tudo deles era contrário à vontade de Deus. Então Deus criou um povo para ser puro, para ser santo, para ser guiado pela, vamos dizer assim, pela revelação, pela palavra de Deus, a Escritura dada por Deus. Porém aqui o povo, vamos ler o texto e você vai entender. Vamos ler 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre a terra. Houve uma sucessão aqui, de pai para filho. Colocou seus filhos para julgar Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, 2 filhos. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram perante os caminhos do pai, de Samuel, que não encontramos nenhuma acusação de nenhum pecado cometido, ou erro, ou falha cometido por Samuel durante o seu longo ministério como juiz. Porém os filhos, diz aqui, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes, suborno, e perverteram o julgamento, o juízo. Então todos os anciãos, que era a liderança de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, que era onde o Samuel morava. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos, pelos caminhos de Deus, se desviaram. Então ele diz aqui: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como também o tem todas as nações. Nós queremos ser igual a todas as nações. Eu vou ler até aqui, o Misael leu todo durante o culto, mas aqui o povo não quer mais ser governado por Deus, através de juízes. Eles querem um rei que decida o que é certo e errado para eles. Isso vai ter vários problemas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nos guia agora nessa mensagem a entender, Senhor Deus, que quando nós não aceitamos o governar de Deus, o reinar de Deus na nossa vida, nós nos submeteremos ao jugo pagão de homens. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil. Dá líderes tementes ao Senhor a essa nação. Não permita que líderes pagãos, líderes que são contrários à tua vontade, venham reinar, venham governar nesse país. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vimos no Gênesis que foi o início de todas as coisas, tanto boas, como também tivemos a criação, tivemos a queda, que começa o pecado, que só vai crescer até se tornar insuportável, a imoralidade, a matança, a violência, tudo que não prestava. Então Deus decide lavar a terra com o dilúvio. O homem desafia Deus criando uma torre, o início de um governo mundial. Deus confunde as línguas e então o homem cria nações pagãs. Isso é Gênesis de 1 a 11. Do capítulo 12 a 50 conta a história da nação que Deus criou para ser diferente, para ser santa, para ser peculiar em todos os seus atos, a sua adoração.
Nós vimos que o Gênesis termina com o povo de Israel no Egito, na terra de Gósen. E o povo, quando José estava vivo, vivia bem. Mas quando José morreu, os novos faraós que não conheceram José, nem o bem que ele fez ao Egito, vê o povo de Israel crescer, se transformar numa nação, pelo menos em termos de quantidade. Então eles passam a perseguir o povo de Israel. E o povo clama a Deus, e durante esse tempo que o povo se transforma numa nação na terra de Gósen, eles estão prontos para saírem para a terra que Deus deu para eles. Deus tinha decidido tirar os cananeus que descendem de Cão, o filho de Noé. Então ele decidiu tirar os cananeus de lá, porque eles seguiram aquele mesmo padrão de violência e de imoralidade daqueles que Deus tinha matado no dilúvio. Então Deus decidiu tirá-los de lá com a espada de Israel. Então Deus tira o povo no êxodo com mão forte, 10 pragas. Ele abre o mar vermelho e coloca o povo no Egito. Aliás, ele tira do Egito e coloca o povo diante da terra prometida. Porém, a primeira geração desobedece e passa 40 anos peregrinando. É o livro de Números. Esse livro aqui é o livro da peregrinação, de ficar rodando, dando voltas, correndo atrás da cauda, tipo o cachorro que corre atrás da cauda, porque o povo não quis obedecer a Deus, não quis entrar no Egito. Então foi uma geração perdida. A nova geração, através de Josué, entra na terra prometida. Mas é lá no êxodo que Deus dá os 10 mandamentos, que Deus dá todo o plano dele para que o povo adorasse no Levítico, dá um código de ética primoroso. Os 10 mandamentos são 10 princípios para a felicidade. Então nós vimos que o livro de Números resista o fracasso dos desobedientes. O livro de Deuteronômio são como ser abençoado ou amaldiçoado na terra prometida. Se obedecer a palavra de Deus, terá vida e bênção. Se não obedecer, maldição e morte. O povo entra através de Josué, que é fiel. Depois que Josué morre, então começa aquele ciclo vicioso dos juízes. Pecado, servidão, são dominados pelos pagãos, o povo chora clamando, Deus manda um libertador. E esse ciclo vicioso, durante 300 anos. Aqui em Ruth nasce o avô de Davi, e 1 Samuel começa a registrar a monarquia de Israel. E nós ficamos aí pela manhã. 1 Samuel começa ali em torno de 1085. Em 1010, você tem Davi. Davi é 1000 anos antes de Cristo. Ele escreve os Salmos. Você tem Salomão, escreve Provérbios e Eclesiastes. Só que Salomão apostata da fé, se desvia da fé. Por conta disso, o reino dele é dividido em 2 partes. O reino do norte, 10 tribos, com capital em Samaria. E o reino do sul, que tem 2 tribos, Judá e Benjamim. Esse reino do norte, ele vai cair diante da Assíria. A Assíria vai invadir o reino do norte e levar todo mundo. Os que os assírios não matarem vão levar para a Síria, numa procissão terrível, com ganchos no nariz, ligando um homem a outro. Você imagina que procissão terrível. Botaram as argolas no nariz e umas correntes ligando esses homens. Em 722 deixa de existir o reino de Israel como nação, e eles são espalhados pela Síria.
o Reino do Sul não aprende a lição e continua sendo desobediente. Em 586, Nabucodonosor destrói o templo e leva o povo cativo. Então é nesse período aqui, que vai desde lá, 1085 a.C., até 586, nós temos a monarquia. A monarquia vai deixar de existir no Reino do Norte, em 722 a.C., e em 586 vai deixar de existir o Reino do Sul. E Israel deixa de ser nação. E começam 7 anos de cativeiro. Depois dos 70 anos de cativeiro, que vai de 605 a 536. Depois de 70 anos, eles voltam. Mas esse período aqui, que vai de 1085 até 586, Deus mandou profetas para alertar as pessoas. No norte, ele mandou, para o Reino do Norte, ele mandou o profeta Amós e o profeta Oséias. Para o Reino do Sul, com o capital em Jerusalém, o Reino de Judá, ele mandou Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Mandou também profetas para as nações pagãs. Ele mandou Jonas, Naum e Obadias. E é aqui que nós estamos agora. Esse período da monarquia. Primeiro Samuel é um tempo de transição dos juízes para um tempo de reis. Nós vimos que em 1 Samuel 8 as pessoas começam a exigir um rei. E Deus diz, eles querem isso? Lembra que o erro de querer o que Deus não quer lhe dar? Deus podia até dar um rei para Israel, mas no tempo certo, quando o povo estivesse preparado para isso. Mas o pessoal se antecipou. Deus queria que o povo entrasse logo na terra prometida. Mas o povo disse, não, nós não vamos entrar porque tem gigantes. Nós preferimos morrer no deserto. Então, se você quer, Deus dá. Você não quer bênção? Você quer maldição? Você quer morrer no deserto? Deus vai deixar. E aqui, o povo pede um rei. E Deus diz para Samuel. Samuel fica muito triste, né? Aí Deus diz para Samuel, olha, eles não estão rejeitando a ti, Samuel. Estão rejeitando a mim. Porque ele era que estava governando a eles. E é interessante que mesmo que as pessoas não reconheçam esse reino de Deus, é o único governo de verdade, porque o ser humano ele não tem controle de um monte de coisa. Tem um governante aí que dizem que está no hospital com AVC, com AIDS e com um monte de coisas. É possível que aconteça o que aconteceu com o Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi um presidente que foi escolhido na época de forma indireta e antes dele assumir o governo, ele disse que ia perseguir os evangélicos. Então ele ganha. E naquele mês ele pega uma doença nos intestinos e fica entre a vida e a morte. Ele diz que também ninguém tiraria dele a presidência. O que acontece? Naquele mês ele morre. Deus, existe um governo verdadeiro. Um governo que está aí desde a eternidade passada, a história humana, desde o seu início até agora, e por toda a eternidade.
Deus está governando. Mesmo quando aparentemente o povo de Israel estava lá em Gósen, no Egito, escravo, Deus é que estava governando, Deus é que estava determinando as coisas. É o único governo real que existe. É o governo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Em 2 Pedro 1:19, olha que o apóstolo Pedro diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia de Deus, ela contém a agenda de Deus para o mundo. Não importa o que venha acontecer, Deus vai cumprir. O reino de Cristo é real. Em Apocalipse, por exemplo, 11:15 diz, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por todo sempre. Esse é o reino real que o povo de Israel estava rejeitando. O verdadeiro reino. Todos os outros reinos são fantasias. E esse reino de Cristo deve ser uma realidade para cada um de nós cristãos. Eu vou fazer uma aplicação no fim. Vamos ver um pouquinho aqui. Então, esse 1 Samuel mostra um Samuel que está chateado, pensando que foi rejeitado pelo povo. Mas Deus, o povo é que está rejeitando o meu reino. É o povo que não está buscando o meu reino em primeiro lugar, mas está preferindo o reinar dos homens sobre si. Então Deus diz, vai. E Deus, o povo queria um rei. Naquela época, o melhor homem que tinha era um tal de Saul. Deus disse, vai lá. O cara era altão, bonitão, inteligente, estrategista, guerreiro. Era o melhor que tinha na humanidade na época. Eu vou dar eles o melhor. Mas o cara foi um total fracasso, foi um fiasco. Porque qualquer inteligência, qualquer beleza, qualquer força que não for abençoada por Deus, é como o John MacArthur disse, qualquer suficiência, aliás, qualquer eficiência, sem a suficiência de Deus, é mera deficiência. Se a suficiência que o homem tem, aliás, se a eficiência que ele tem, a capacidade, a habilidade que ele tem, não vier de Deus, é pura deficiência. Por isso que todos os reinos caíram, todos os reinos fracassaram no mundo, e hão de fracassar. E qualquer ideologia sem Deus, ela fracassará. Por isso que o comunismo fracassa em todos os lugares do mundo, porque o comunismo, o socialismo, o esquerdismo, eles tiraram Deus. Eles querem criar um reino nesse mundo, da cabeça do homem, da inteligência do homem. E aonde eles tentaram, eles foram o que foi chamado uma praga vermelha. Mataram milhões de pessoas, destruíram a riqueza, a paz, as famílias. E eles fizeram isso na Venezuela, estão fazendo na Argentina, na América Latina. E agora nós corremos o risco de ser a próxima vítima, mediante essa eleição que, segundo consta, tem sido dito através de relatórios, foi fraudada. Mas, veja bem, mesmo que fosse legítima, quem está reinando é Deus. Não importa quem ganhar, Deus continua reinando. Todos os outros reinos são reinos temporários, como aquela linda estátua de Nabucodonosor, não é? Representando os reinos do mundo, a cabeça de ouro da Babilônia, o peito e pratos de prata, representando outro império, dois impérios mundiais, Média e Pérsia, o ventre de bronze,
representando o Império Grego, as pernas de ferro, representando o Império Romano, e depois representando os pés, representando os reinos do fim, 10 reinos confederados do anticristo, mistura de ferro e barro. Toda aquela glória daquela estátua, ela é destruída por uma pedra cortada assim, auxílio de mãos da montanha, e ela vem e toda a estátua é desintegrada, é pulverizada. Porque assim os reinos do mundo sempre terminam em nada. Como eu falei, da pesquisas que vários especialistas procuraram a resposta. Porque 80 civilizações, culturas, reinos que já existiram nesse mundo começaram a progredir, a criar tecnologia, formas de progresso, e chegaram a um ponto de progresso em que eles decidem viver que nem os comunistas, sem nenhuma moral para a família, para proteger a propriedade, para proteger a vida. E é nesse ponto que esses reinos degringolaram, que eles desapareceram. Então todos os reinos vão terminar em pó. Existe um reino real, um governo de verdade. Por isso que em Colossenses 3, de 1 a 4, Deus diz: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra ou mão direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para esse mundo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então nós não viemos para esse mundo para ficar e nem temos muito tempo aqui. Nós podemos ter os nossos interesses familiares, nossos interesses políticos. Nós, por exemplo, gostaríamos que um outro candidato, que é de direita, que defende os valores da família, os valores da moral, os valores da liberdade de pensamento, de crença e opinião, tivesse ganhado. As eleições, tendo sido fraudadas ou não, para o nosso gosto ou não, está debaixo daquele que é o verdadeiro rei. Nós temos um rei, é o Senhor dos exércitos. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. Então, 1 Samuel vai tratar do reino de Saul, que vai governar o povo de Israel como um rei pagão faria. Em 2 Samuel nós temos o reino de Davi. Aí é um rei segundo o coração de Deus. E aí o Davi vai reinar por um período de 40 anos. Ele comete um pecado grave de adultério, com Batseba, e permite que o seu marido seja assassinado para ele casar com ela. Por conta disso, a vida dele foi transtornada, ele passou por uma situação terrível, mas ele se arrependeu. E ao se arrepender, ele continua sendo homem segundo o coração de Deus. Porém, ele deu mau exemplo para seus filhos. Uma parte de seus filhos morreram de desgraça. E Salomão, o seu sucessor, tem 2 períodos na vida dele, que ele mostra no livro de Eclesiastes. Um período de sabedoria, e aí nós vemos essa sabedoria refletida tanto no Eclesiastes como em Provérbios, mas especialmente em Provérbios. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, que é, vamos dizer assim, uma descrição do amor conjugal, da beleza da relação entre pessoas genuinamente casadas. Porém, a riqueza corrompeu o coração dele. E ele se desvia. Ele quebra o reino, que era para ser um dos mais poderosos do mundo, mas ele quebra o reino. O seu filho insensato acaba causando a divisão do reino, entre o reino do norte e o reino do sul. Aí nós temos então o período dessa divisão, esses reis
onde Israel passa a ter 2 reis. Um rei no reino do norte e outro rei no reino do sul. Então nós temos 1º Reis e 2º Reis, que são revelados nesses 2 livros e trabalhados ainda em 2º Crônicas. Em 1º Reis, de 1 a 11, nós temos a realeza de Salomão, a grandeza dele. Salomão, como pai, também governa 40 anos. Porém, em 1º Reis, no capítulo 2, o filho dele, Roboão, divide o reino. E isso é 431 a.C. O reino se divide em reino do norte, com capital em Samaria, 10 tribos. O reino do sul, capital em Judá, 2 tribos. 2º Reis, no capítulo 17, registra a queda do reino apóstata de Israel. Em 722, os assírios entram e conquistam aquele reino. E eles tratam aqueles que foram conquistados com a maior violência que você possa imaginar. Desobedecer a Deus vai ficar na mão dos pagãos. Em 2º Reis, capítulo 22, nós temos esses períodos aqui, as 3 levas em que o Salomão vem para Israel e ele não destrói o templo. Em 605, ele leva vários cativos de Israel, inclusive o Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Depois ele volta novamente para Israel em 597 e tem uma 2ª leva de cativos para a Babilônia e a 3ª leva em 586. Eles são potência mundial e levam cativos o reino de Israel. É aqui que Israel vai ficar lá na Babilônia cativo durante 700 anos, aliás, 70 anos. 1º Crônicas e 2º Crônicas vai cobrir esses mesmos períodos de tempo. Só que é a abordagem a partir de uma visão espiritual, em vez de uma visão política. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis mostra historicamente como foram esses reis, da perspectiva política. Só que 1 Crônicas e 2 Crônicas dá uma perspectiva espiritual daqueles reinos. 1 Crônicas e 2 Crônicas que faz a ligação, que mostra que é o reino dos céus que reina no final das contas. Depois de 70 anos, como profetizou o profeta Jeremias, em 586, ele lamenta a queda de Israel. Como já é solitária a cidade outrora populosa. O livro de Lamentações é de cortar coração. É a descrição do final de uma vida que não quer se arrepender. Porém, Jeremias diz que eles iriam para o cativeiro, porém, com 70 anos eles voltariam. Por isso que Daniel, no capítulo 9, ora a Deus, perguntando: Senhor, quando será aquele tempo lá que Jeremias falou, que o povo vai voltar? Então, alguns voltam, nem todos voltam. Aí começa então o período. Nesse período do exílio, temos Daniel e Ezequiel. Depois do exílio, para os judeus que voltaram, Deus manda orientar eles, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. E entre eles, Deus bota líderes capacitados, Esdras para a reconstrução do templo e Neemias para a reconstrução das muralhas. É no tempo de Esdras que nós vemos o livro de Esther. No livro de Esdras, o livro começa
apresentando o rei Ciro, rei da Pérsia, e que o seu coração foi movido por Deus. Lembra, quando Deus quer, Deus permite que o povo seja levado para o cativeiro. Deus disse, mas com 70 anos ele vai voltar. Com 70 anos, Deus mexe com o coração de Ciro. Deus profetiza a vinda de Ciro 200 anos antes, com Isaías, para que ele permita que o povo volte. Esdras e Neemias voltem. Ele fornece inclusive material para a reconstrução de templo, dos muros, mostrando quem é que governa na realidade. Quem é que realmente está no governo? Não importa quem ganha ou deixa de ganhar a eleição, se ganha com fraude ou sem fraude. Ninguém vai frustrar o reino de Deus. Então, aproximadamente 538, vai também vir entre os cativos, que era para ter botado aqui, o Zorobabel. Esse nome. Os crentes gostam muito de botar nome nos filhos. Eu nunca vi botar o nome de Zorobabel. Zorobabel. Então ele foi um homem de Deus. E ele volta com 50 mil judeus para a terra prometida. É muita gente. Esse povo precisava ser financiado. E Ciro financia. Na liderança de Zorobabel. De volta à terra da promissão, ou à terra da promessa. Não importa o que aconteça, o povo de Israel volta para a terra da promessa. Então, em 536, o Esdras com o povo que veio na liderança desse príncipe Zorobabel, eles lançam o alicerce do templo. Mas, por conta de desânimo, a situação em Jerusalém era muito caótica, a obra do templo é parada há 16 anos. Em 520, eles começam de novo. Em 516, o templo é restaurado. E quem é o mestre escriba, que vem para Jerusalém por volta de 597, é Esdras. E é Esdras que vai fazer um reavivamento no povo. E o povo estava desanimado, porque os pagãos não queriam que eles reconstruíssem o templo. O povo pagão que estava na terra de Israel tentava atrapalhar. Então ele faz um grande reavivamento. É quando, cerca de 444 a.C., alguns botam 445, vem Neemias, que era o copeiro do rei, e ganhou amizade e intimidade com o rei da Pérsia, e o rei permite ele voltar para Israel para reconstruir os templos, reconstruir o templo. E aqui nós vemos claramente que Deus está reinando. Ele começa reinando naqueles eventos lá do Gênesis, na criação, na queda, no dilúvio, na Torre de Babel. Nada frustra os planos dele. Na vida dos patriarcas, você vê uma mão invisível protegendo Abraão, Isaque, Jacó e José, porque eles estavam no meio dos pagãos, sem exército, uma terra sem lei, tipo a ficção do faroeste norte-americano. Mas tinha uma mão invisível protegendo Abraão, Isaque, Jacó, José. No Êxodo, é incontestável a soberania absoluta de Deus, desmontando um dos reinos mais poderosos já construídos na terra, o reino do faraó. E Deus o tira do Egito com mão poderosa. Isso fez os pagãos temerem ao Deus de Israel. A conquista através de Josué, a derrubada daquelas muralhas, eles passaram a pé enxuto o rio, mostra que quem é que está no governo. Na época dos juízes, o povo só ficava subjugado a um reino pagão, enquanto estava no pecado, mas bastava se arrepender,
pedir a Deus libertação, e Deus libertava, mostrando que aqui nesse mundo não tem rei, não tem potentado, não tem autoridade, não tem ideologia comunista ou não comunista, nazista, fascista, que possa ir contra os propósitos de Deus. Ele reina sozinho durante todo o tempo. Então nós vemos aí que ele está no controle na vida de alguns personagens, por exemplo, Jó. Na vida de Ruth, como ele fez com que toda a tragédia de Ruth se transformasse em bênção. Na vida de Jó, os Salmos é o inário dos judeus, é um livro de adoração. Em Provérbios ele diz como vivemos sabiamente e de forma abençoada. Em Eclesiastes é o livro que dá um sentido para a vida. Mostra lá que a vida sem Deus é correr atrás do vento, é ficar dando voltas em torno de si próprio sem sair do lugar. É como andar numa bicicleta ergométrica, você anda quilômetros sem sair do lugar. Então é isso que o livro de Eclesiastes diz, que a soma de tudo, somando tudo que existe no mundo, diz que o dever do homem é temer a Deus e andar nos seus caminhos. E Cântico dos Cânticos mostra que pode existir um amor maravilhoso. Os profetas são divididos entre maiores, 5 livros, que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que são 12 livros, que vai de Oséias até de Malaquias. Nós vimos aqui a divisão. No norte, Amós e Oséias, no sul, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Para as nações estrangeiras, Jonas, Naum e Obadias. Durante o exílio, Daniel e Ezequiel. No pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Deus está presente, mostrando que Ele está no controle da história. Aí temos o livro de Esther, onde não aparece a palavra Deus, mas Ele está presente. Então, o livro de Esther se passa no mesmo tempo aqui de Esdras, cronologicamente é situado ali nos capítulos 6 e 7. Mostra como é que vivia um judeu que foi espalhado em terras estrangeiras. Deus pega uma moça simples, Esther, e transforma ela numa rainha. Você nota como Deus está no governo. O tio dela, Mordecai, diz: olha, você se tornou rainha não é porque você era bonitona não, gostosona não. Foi para esse tempo, para livrar os judeus, que Deus te botou aí. É todo o tempo Deus agindo. Então, ela entende, Deus deu a minha posição como rainha. Então, se eu tenho de agir em favor do povo de Deus, eu estou pronto a me sacrificar, porque fazia tempo que o rei não chamava ela à sua presença. E quem chegasse na presença do rei Assuero sem ser convidado, era imediatamente morto. Os flecheiros matavam na hora, se o rei não levantasse o cetro, dando, vamos dizer assim, graça para essa pessoa. E ela diz: eu vou entrar na presença do rei. Eu estou pronto a morrer. Se eu perecer, pereci. Pelo menos eu fiz o que era certo perante Deus. E é nessa época de Esther que é reconstruído o templo de Jerusalém. O Esdras reaviva o povo. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E temos o final do Velho Testamento, aplicando a nós hoje. A nossa situação é desalentadora. O povo está nas ruas, manifestando-se, dizendo que não aceita um governo comunista, um governo que defende aborto, legalização de aborto, legalização das drogas, legalização da ideologia de gênero, destruição da família, que vai promover, vamos dizer assim, a desgraça do Brasil, porque no primeiro governo
disfarçou os seus ideais comunistas, mas que agora foi revelado que realmente é comunista, ele vai fazer o que foi feito na Venezuela, tomar os patrimônios dos... Foi o que aconteceu na Venezuela, quando Chávez, o governante comunista, amigo do que ganhou a eleição aqui no Brasil, entrou lá, foi o que ele fez. Ele foi tomando o patrimônio dos empresários que davam os empregos, mandou saquear os supermercados, as ceasas da vida. Chegava, por exemplo, no supermercado daquele e usou o exército para fazer isso. O exército entrava lá e tirava tudo que tinha no supermercado, tirava, fazia cestas e dava para o povo, que era a maneira de ganhar o povo e manter o povo escravo. Só tem um detalhe: se ele chegava num supermercado, o exército chegava lá e esvaziava o supermercado para fazer cesta para o povo, o empresário quebrava, porque ele tinha comprado aquilo, ele tinha de pagar, ele não reabastecia mais aquele mercado. E assim era, todos os centros de abastecimento eram esvaziados, tanto que a Venezuela ficou tão pobre, tão quebrada, que o povo tentou fazer manifestações, mas não tinha os empresários para apoiarem, o povo morrendo de fome, e finalmente a única solução do povo foi fugir para todos os países. Através de Roraima tem uma multidão de venezuelanos com suas famílias destruídas. É isso que é o comunismo. É por isso que está tendo essas manifestações no Brasil. Gente que já há vários dias vira dia, vira noite. E é gente de bem, é gente que não quer que sua família seja destruída, que não quer e está desanimada. Só que a palavra de Deus não interessa quem venha, como vai ser definida essa questão. Deus continua reinando. Através do que aconteceu no povo de Israel, todos os potentados e autoridades malignos e anticristãos tentaram destruir o povo judeu. E o povo judeu continua mais vivo do que nunca. Então, o povo de Deus do Brasil deve continuar confiando em Deus. Agora, para isso, é preciso arrependimento. Vocês lembram daquele ciclo lá da época dos juízes? O povo pecava. Então, Deus permitia que ele caísse escravo de um governo pagão, ruim. Aí o povo, quando estava na peia, sofrendo, o povo orava a Deus. Aí Deus mandava um libertador. Mandava uma espécie de Messias. Aí esse libertador, ele temia a Deus, fazia o povo voltar para Deus. Aí Deus voltava a abençoar o povo, o pessoal passava a viver bem. Quando aquele libertador, aquele juiz morria, o povo voltava para ser vergonhice de novo. O pessoal voltava a viver no pecado de novo. Aí caía na escravidão, chorava, Deus libertava. Depois que Deus libertava, o libertador morresse, voltava a ser vergonhice de novo. Então, uma palavra aqui para o povo brasileiro, especialmente para os evangélicos. Atos 3, 20 a 21. Olha o que é dito. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério, tempos bons pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Nós temos certeza que todos os reinos pagãos desse mundo, eles caem. E vai chegar um tempo que essa profecia aqui, que está na agenda de Deus, vai se cumprir. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, olha o que é dito. Porque o mesmo Senhor, o Rei dos Reis, descerá do céu com alarido, e com
voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meu irmão, nosso reino não é aqui. O Senhor virá buscar a igreja. A Bíblia profetiza que esse mundo irá de mal a pior. A nossa alegria completa, conforme Apocalipse 5, 9 e 10, vai ser quando chegarmos lá. Olha o que é dito aqui em Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Virá um tempo em que o povo de Deus vai reinar sobre a terra. Nós não devemos desanimar. Esse é o verdadeiro Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, no milênio e na eternidade. A Bíblia fala desse tempo do reino milenar, que vai ser o verdadeiro reino desse mundo. Em Zacarias 14, de 1 a 4 diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Isso aqui está falando da grande tribulação, que virá depois do arrebatamento. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Ele veio buscar a igreja antes da grande tribulação, depois dos 7 anos da grande tribulação, ele volta. E aqui diz, naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Isso nunca aconteceu, é profecia bíblica. Vai acontecer. E diz, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E o Senhor será rei sobre a terra naquele dia. Um será o Senhor, e um será o seu nome. Então, aqui diz, quem realmente é o Senhor sobre toda a terra. Olha aqui. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E diz que os santos de Deus reinarão com ele. Só que nós precisamos entender, como nós vimos aqui no ciclo dos juízos, o povo desobedecia, cativeiro. Voltava a obedecer, bênção. Desobedecia, peia. Obediência traz bênçãos, irmãos. Obediência, em Isaías 2, 2 a 3 diz, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isso aqui é na época do milênio. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Senhor de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O profeta Isaías, capítulo 11, 9, ele diz, não se fará dano nem mal algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui é no tempo do milênio, isso ainda não aconteceu. Está na agenda de Deus. Em Isaías 60, 4 e 5 diz, levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas
se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar tornará a ti, e as riquezas das nações te virão. Isaías 60, isso aqui é para trazer alegria. Deus tem um reino que vai substituir todos os reinos da terra. Isaías 69, 11 diz: certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite te fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações. Isso aqui é no tempo do milênio. Diz que a lei sairá de Jerusalém, diz que o mundo inteiro aprenderá os verdadeiros caminhos de Deus, e o resultado vai ser paz, alegria nessa terra. Deus fará um novo pacto com a casa de Israel, e nós fazemos parte da nova aliança desse pacto. Em Jeremias 31, ele diz: mas esse é o pacto, a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui é quando, nesse reino milenar, Satanás será banido desse reino, será preso. Diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou o diabo atado, preso no abismo, e ali o encerrou, lacrou, para que ele não saísse. A tampa do lago de fogo, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então você nota quem é que está no controle. Tudo isso vai acontecer. Deus vai dar uma nova chance depois do milênio, mas que uma grande parte vai decidir, depois que o diabo for solto, vai enganá-las de novo. Aí então Deus destrói esse reino dos homens, destrói o velho céu, o velho espaço cósmico, a velha terra, e fará novos céus e nova terra. Agora, o que é que eu estou aguardando? Eu estou aguardando um governo perfeito nesse mundo? Não. Certamente, um governo de direita é melhor milhões de vezes do que um governo de esquerda, com certeza. Mas nós estamos aguardando esse reino de Cristo, que começa no milênio e adentrará os milênios sem fim. Agora ele disse claramente: se você quer tempo de refrigério para a sua vida, quer tempo de bênção? Quer tempo de refrigério? O refrigério vem quando você está seco, com sede, faminto, vazio, de alegria, de paz, de felicidade. Sua alma está desnutrida, seu espírito está falido. O Senhor diz: se arrependa dos seus pecados, se converta, se volte para Deus, se volte para o verdadeiro reino, se coloque debaixo desse reino. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus diz: deixe comigo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, salva almas, que elas venham se arrepender. Vem, Senhor Deus, reinar sobre esse mundo da forma decisiva
e, vamos dizer assim, transformadora que o Senhor promete que vai fazer. Te peço também pelas manifestações, Senhor Deus, proteja essas pessoas que estão desejando um mundo melhor, um Brasil melhor. E com certeza a esquerda só trouxe um mundo cheio de sangue, cheio de desgraça e violência e imoralidade. Então, tenha misericórdia do nosso país, Senhor Deus. Não permita que caia na mão dos comunistas. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.